Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Dorinha, estarei com você, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, nessa aula onde nós vamos falar um pouquinho sobre música, isso mesmo. Então, vem comigo porque nós vamos hoje tratar da notação tradicional e não tradicional dentro da música. Vamos lá? Acompanha comigo. Bem, você toca algum instrumento? Você sabe o que é uma partitura convencional ou tradicional? E uma não convencional ou criativa? Você conhece os símbolos utilizados para escrever a música? Como é possível registrar ou escrever um som? Já ouviu falar nisso? O que é uma nota musical? Quantas e quais são? Você conhece? Então, essa é a oportunidade que nós vamos ter nesse momento de conhecer tudo isso. É claro que vai ser um pouquinho rápido, mas vai dar para a gente entender algumas coisas, beleza? Então, vamos juntos. Bem, vamos falar sobre notação musical. O que é isso? Vamos acompanhar comigo. A escrita musical, ela é universal, ou seja, sua linguagem é conhecida em qualquer parte do mundo, independente de idiomas. Pode ser chamada de convencional ou tradicional. Serve para a execução tanto vocal como instrumental de músicas. Vamos conhecer alguns sinais gráficos que compõem a notação musical, certo? Então, olha aqui. Nós vamos entender um pouquinho, porque a gente sabe a respeito da música, gosta de música, mas a gente precisa entender algumas coisas mais específicas a respeito de teoria musical, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, ou começar a entender e a conhecer, é o pentagrama ou a pauta, tá? Um dos dois, é chamado dessa forma. Então vem comigo, acompanha aí na sua tela. É o conjunto de 5 linhas paralelas e 4 espaços. Se houver necessidade, podem se acrescentar linhas suplementares superiores ou inferiores. Então, veja aí, nós temos o pentagrama, essas 5 linhas. Começando de baixo para cima, nós começamos a contar. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Tá bom? E entre elas nós temos os espaços, também contando de baixo para cima, certo? Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço, certo? Então nós temos 5 linhas contadas de baixo para cima e 4 espaços também contados de baixo para cima, beleza? Então vamos lá. Bem, continuando, nós vamos conhecer agora as notas musicais na partitura, tá? Então vamos lá. São os sons musicais conforme o seu lugar no pentagrama, na pauta, que já vimos o que é. Elas podem ser posicionadas abaixo, acima ou ainda sobre as linhas do pentagrama ou da pauta, como vocês podem ver aí na imagem. Vejam só, nós começamos aí no Dó, uma linha já suplementar, né? Aí embaixo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e vai subindo, subindo até onde a voz alcançar. Veja que quando você vai descendo, você tem os tons mais graves e quando você vai subindo o pentagrama, você tem os tons mais agudos, certo? Então nós temos aí, ó, começando do Dó, do primeiro Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, uma oitava de Dó a Dó, né? Então, nós percebemos essa ascendência, certo? Então, vamos lá, continuando. Aí nós temos a escala musical. O que é essa escala musical? É importante você dominar a sequência tanto ascendente como descendente das notas. O que é isso? É quando a nota sobe, mas também quando ela volta, quando ela desce, certo? Ó, esse exemplo que você tem aí na tela, acompanha comigo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Então, o Dó lá em cima, o agudo, né?
Ele é diferente do primeiro dó. Dó, dó, porque ele tá ascendendo, então ele tá ficando mais agudo. Se você descer, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá vendo a diferença? Então, dó, dó. Então, sobe agudo, desce grave, tá bom? Então, é bom a gente saber tanto de dó a dó subindo quanto descendo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Então vamos lá, isso é o que nós chamamos de escala musical. E isso a gente pode começar de qualquer uma das notas. Se a gente começar em sol, por exemplo, a gente vai sol, lá, si, dó. E continua até o próximo sol, e depois volta também, tá certo? Então, não tem uma nota específica apenas. Você pode começar em qualquer uma delas e ir até a sua correspondente, uma oitava acima, e depois voltar, beleza? Então, vamos continuar para a gente conhecer a clave de sol. Existem mais duas outras claves, mas hoje nós vamos ficar com a clave de sol porque é a mais utilizada, certo? Então vamos conhecer a clave de sol. Acompanha comigo. Bem, nós temos aí no pentagrama esse primeiro símbolo aí, tá? Ele vai representar exatamente a nota sol. Por quê? Vamos lá. Essa imagem que você está vendo aí, esse desenhinho, né, bonitinho, veja que ele começa na segunda linha, você contando de baixo para cima, né, e aí, esse início, né, do desenho da clave de sol determina exatamente aonde vai ficar a nota sol, certo? É por isso que a gente identifica ou chama, né, essa clave de sol, porque ela identifica onde fica a nota sol. A partir daí, você vai descobrir onde ficam as outras notas depois do sol e as que vêm antes também, como nós podemos perceber nessa imagem aí a seguir. Olha só, tá marcadinho aí, né, de vermelho, para você identificar sol, né? E nós temos aí a clave de sol. Então, o que vem depois de sol? Aí nós temos lá, si, dó e continua. E o que vem antes de sol? O fá, o mi, o ré, o dó, certo? Então, a clave de sol, ela serve para identificar que naquela pauta ela vai se basear na nota sol, beleza? Então, ela é a mais usada tanto para voz quanto para instrumento também, certo? Vamos lá. Vamos conhecer as figuras musicais ou rítmicas, tá? Nós temos aí esses símbolos para representar os tempos musicais. Vejam aí nessa tabela que aparece para você as figuras desses símbolos, as suas pausas e a nomenclatura. A primeira é a semibreve, a segunda a mínima, a terceira semínima, a quarta cocheia e a quinta semicocheia. Claro que tem outras também, mas eu trouxe essas aqui para vocês conhecerem. E cada figura dessa tem uma outra figura que corresponde à sua pausa, tá? Que é essa coluna aí do meio. Então, para a semibreve, ela tem a sua pausa, a mínima, a sua pausa, a semínima, a sua pausa, a cocheia, a sua pausa, a semicocheia, a sua pausa também, certo? Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre esses símbolos, né? Eu trouxe aqui para vocês podem acompanhar aí na sua tela, uma partitura convencional, tá? Então, essa partitura, como nós já vimos no início, ela é universal. Qualquer músico vai poder tocar esse parabéns para você em qualquer lugar do mundo, se pegar essa partitura, certo? Então vejam que aí nós temos todas as notas organizadinhas, né, dentro do pentagrama, beleza? Então vamos para a partitura não convencional ou criativa. A partitura não convencional ou criativa, nós chamamos
esse tipo de partitura sim, porque são os registros que qualquer pessoa pode fazer utilizando símbolos de acordo com sua conveniência. Como aparece aí para vocês na tela, essa imagem, esse exemplo, nós temos aí uma partitura não convencional, onde a gente tem as linhas, alguns desenhozinhos, símbolozinhos e o que cada símbolo significa. Então, essa partitura alguém criou, certo? Então, não é uma partitura onde vai valer para qualquer lugar do mundo. Não, alguém criou, quis criar e fez dessa forma. Por isso que é chamada de partitura não convencional. Beleza? Então, vamos lá. Relembrando o que nós estudamos hoje, falamos sobre a notação tradicional e não tradicional, que são os registros gráficos da música, certo? A pauta, o pentagrama, as notas musicais, clave de sol, figuras musicais ou rítmicas, partitura convencional, partitura não convencional. Agora, acompanhe aí comigo na tela o desafio que eu coloquei para você. Você vai desenhar no seu caderno uma escada que sobe e desce. Você vai colocar aí 7 degraus em cada lado, certo? Se você puder fotografar essa imagem para depois desenhar no seu caderno. E você vai colocar as notas musicais, começando do Dó até o Dó, subindo e depois descendo. Do Dó até o Dó novamente. Tá certo? Aquela mesma escala que a gente viu e eu mostrei aqui para vocês, beleza? Então, esse segundo desafio é o seguinte, você vai completar a escada com as notas musicais que estão faltando. Observe aí que está faltando algumas notinhas musicais. Lembram das 7 notas musicais? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quais são as notas musicais que estão faltando aí em cada escadinha dessa? Tá? Então, se você puder, tira uma foto aí rapidinho dessa tela para você poder escrever no seu caderno, tá bom? Então, esse é o nosso desafio de hoje. São 2 desafios aí para você completar, certo? Qualquer dúvida, não deixe de acessar a plataforma Eduque. E aí você vai rever a nossa aula, vai poder pegar as dicas e fazer o nosso desafio de hoje. Certo, gente? Eu agradeço pela sua presença, por estar nos acompanhando durante todo esse período, as nossas aulas. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro, certo? Tchau, tchau, gente!